Olá, Shabbat Shalom, mais uma vez, bem-vindos, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham através dessa gravação e também as pessoas que irão escutar posteriormente este áudio. Estamos hoje no capítulo 5 do livro de Jó e vamos até o capítulo de número 8 e vamos aqui fazer um recapitular, né, os capítulos 1 e 2, onde houve justamente um dilema no céu, onde se iniciou essa problemática, né, com Jó, a causa de um desafio que Deus fez a Satanás, onde Deus pergunta a Satanás: observaste meu servo Jó? E aí todos nós sabemos que se inicia a história e tudo que se passa com Jó é justamente uma consequência desse desafio que Deus lança a Satanás. Então, depois desses dois capítulos, que são verdadeiramente impactantes, né, de como Deus está colocando em jogo o seu prestígio, né, em jogo a sua glória por causa de cada um de nós. Porque Deus coloca seu prestígio em jogo cada vez que enfrentamos um sofrimento, quando nós perdemos bens, né, familiares, quando nós passamos por situações difíceis. Deus está constantemente desafiando a Satanás para demonstrar a Satanás que nós iremos servi-los apesar de tudo o que estejamos passando. Então, o que Satanás está tratando de fazer é justamente que o ser humano ele blasfeme contra Deus, né? Ou seja, eu vou fazer de tudo para que o ser humano fale mal de ti, Senhor. Então, depois, né, que a fé sai à luz, né? Então, justamente Jó bendiz ao Eterno no capítulo 1. No capítulo 2 começa o segundo round, onde o diabo disse pele por pele, ou seja, ok, Deus, tirasse todos os bens de Jó, porém tira a sua saúde e tu irás ver como ele irá te amaldiçoar em tua própria presença. Porém, de novo, uma vez mais, Jó ganha o segundo round, e uma vez mais Jó não se queixa, Jó diz, acaso receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? E aí Jó ele abençoa ao Eterno, bendiz ao Criador, e em tudo isso Jó não pecou. Então, até aí, né, vai tudo muito bem, né? No capítulo 3 Jó começa a se queixar, né, do porquê ele nasceu, e ele se queixa basicamente pelo que ele estava passando, e vimos que Deus é misericordioso, Deus é compassivo, como que Jó disse, fruto do seu desespero, que não há como tomar literalmente as palavras de Jó em alguns aspectos do seu livro como doutrina, né, como algo que temos que aplicar assim às nossas vidas. Então, o Eterno é misericordioso. E depois dessa frustração de Jó, seus amigos aí começam a abrir a sua boca, começam uma série de argumentos, se apresenta Elifaz, querendo dar uma lição de moral em Jó. Então, Jó se sente muito triste, né? E aqui nos capítulos 5, 6 e 8, Jó vai responder justamente os argumentos desse primeiro amigo dos três amigos que foram visitar Jó, Elifaz. Então, aqui no capítulo 5, um dos três amigos de Jó, chamado Elifaz, não se dá por vencido. Então, no versículo 1, ele vai dizer: chama agora alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Ou seja, Jó reza a todos os santos para ver quem é que vai te responder, quem é que vai te fazer caso, Jó. Abre a boca. E no versículo 2 disse, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que Jó era um louco e que Jó era um tolo. E no versículo 3 ele diz, bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Ou seja, ele está dizendo basicamente a Jó, Jó, eu não sou louco, eu sou sábio. O louco é você que está passando por essa situação, por alguma coisa que você fez, e não existe atitude pior que possamos ter que nos sentir sábios de acordo com nossa própria capacidade. Por isso que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, no versículo 2, ele diz o seguinte, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ou seja, e quando você e eu pensamos que já temos um certo nível intelectual ou espiritual,
pois é quando menos nós sabemos, né? Então, o pior estado em que podemos estar para aprender é quando pensamos que já sabemos de tudo, né? Olha, isso eu já conheço, então ninguém pode me ensinar. Então, é uma atitude assim super de prejuízo, como que eu já li toda a Bíblia e ninguém pode me convencer. Porém, quando nós chegamos a este nível, pois o que acontece é justamente isso, estaremos em um ponto que dificilmente poderemos aprender. Então, em 1 Coríntios, também capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele disse que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém, absolutamente ninguém, tem a revelação completa da Escritura. Ninguém tem a interpretação completa da Escritura. Todos nós conhecemos em parte, e em parte todos nós profetizamos sobre a palavra de Deus, e ninguém pode dizer, eu já tenho a verdade absoluta, somente a minha interpretação é correta, e quem não entender como eu está em pecado, está fora dos padrões de Deus, etc. Então, o grupo X interpreta mal a Bíblia, e somente eu falo corretamente. Então, quando temos essa atitude de eu já conheço a Bíblia de trás para frente, pois quando estamos nessa atitude é quando menos sabemos. Por isso que eu gosto de uma frase de um cientista, não sei se é um cientista agora, mas é Shakespeare, que disse que homem, pobre homem, tão ignorante naquilo que mais sabe. Ou seja, naquilo que eu e você mais pensamos que mais sabemos, é onde nós menos sabemos. E no momento em que você se mete a se aprofundar no estudo da Bíblia, você vai se dar conta que a Bíblia, que a Escritura, ela é um mar de conhecimento e de sabedoria, e aí nós começamos a nos dar conta do ignorante que nós somos. E às vezes, das pessoas que menos pensamos que se pode aprender, são as pessoas que mais vão nos ensinar. Quando nós menosprezamos alguém dizendo, o que é que essa pessoa pode me ensinar? Porém, resulta que Deus, para nos humilhar, ele mostra, ou seja, mostrar que ele é capaz de nos ensinar com quem menos imaginamos, e às vezes ele permite que certos meios ou certas pessoas nos ensinem, porque, por exemplo, o que aconteceu com Yeshua? Porque muitos rechaçaram o Messias Yeshua. Porque diziam, como este homem chamado Yeshua, um carpinteiro, filho de José e de Maria, dois pobretão, da Galiléia dos gentios, irá nos ensinar que somos de Jerusalém? Virá alguma coisa boa da Galiléia? Virá alguma coisa boa de Nazaré? Porém, quando é que eles iriam imaginar que este homem era onde estavam justamente escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? E quando Caifás, o sumo sacerdote, ele poderia imaginar com quem eles estavam falando era nada menos com o dador da Torá, aquele que havia inspirado as escrituras, ou seja, quando é que eles iriam imaginar isso? E quando os escribas iriam imaginar no templo em Jerusalém que aquele menino de 12 anos era simplesmente o rei de Israel? Quando é que eles poderiam imaginar que aquele homem com que a quem eles entregaram para ser crucificado era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, assim que nós podemos entender que quando temos abertura a tudo que Deus quer nos mostrar, então é quando estamos aí justamente podendo aprender. Então, justamente o que este homem ele faz aqui, cheio de orgulho, disse a Jó, aqui no versículo de número 3. Bem vi eu, o louco, lançar a raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. E no versículo 4 ele diz o seguinte, seus filhos estão longe da salvação. Ou seja, aqui ele está falando aqui dos filhos de Jó. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devora, até dentre os espinhos atira. E o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Porque isso aqui é justamente o que ele está dizendo aqui, Jó. Tudo isso que te está acontecendo, Jó, não saiu do pó. Ou seja, não é por acaso, né? Pensa, Jó, que tu talvez fizesse alguma coisa, porque de algum lado, Jó, saiu essa aflição. Não vem maldição sem causa, não vem nenhum problema sem causa. Alguma coisa tu fizeste para que tudo isso esteja acontecendo em tua vida. E diz o versículo 7. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar.
Ou seja, o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. E um dos motivos dos ateus dizerem que não creem em Deus é porque eles argumentam o seguinte: como é que um Deus tão justo e tão bom e tão misericordioso permite o mal, permite o sofrimento? E disse o versículo 8: porém eu buscaria a Deus e ele entregaria a minha causa. Jó, se eu fosse você, Jó, eu buscaria a Deus. Jó, melhor é você se arrepender porque você está desviado do caminho, Jó. Porém, não podemos esquecer o que o próprio Deus disse acerca de Jó, no capítulo 1, que Jó era um homem perfeito, um homem reto, um homem temente a Deus e separado do mal. Ou seja, se havia alguém que buscava a Deus, este alguém era Jó. Porém, aqui este homem, limitado em conhecimento, está mostrando ou mandando Jó buscar a Deus. E o que você fazia de acordo com o teu coração, ok? De acordo ao teu coração, você tem buscado a Deus, e de repente chega alguém aí e diz: olha, você não está buscando a Deus. Sempre te fazem pensar que o melhor que você faz não é suficiente. E aí você se sente com a frustração, nunca sentirá que tua fé é completa, sempre você estará com uma atitude de escravidão, de depressão, de saber que você não tem feito o suficiente. E no versículo 9, ele diz o seguinte: ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhosas sem número. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr aos abatidos no lugar alto e para que os enlutados se exaltem se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos status, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios, o quê? Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Então aqui ele utiliza um versículo que o próprio Deus usa para falar para aqueles que creem que são muito sábios, para mostrá-los que eles não sabem de nada. E é justamente a mesma coisa que disse a Escritura, que aquele que está em pé tenha cuidado para que não caia. Porque às vezes somos bem duros em criticar e julgar as pessoas que cometem os pecados que nós mesmos cometemos. Às vezes as pessoas que são mais duras com as outras são as mesmas que têm os mesmos problemas com eles. E sentem um certo consolo ao serem bem duros com alguém que pecou na mesma situação. Então, quando você vê alguém muito crítico com respeito a um pecado de alguém, é porque essa pessoa tem os mesmos defeitos, as mesmas características de pecado que essa pessoa. E disse o verso 14: ele de dia encontram as trevas, ou eles, e ao meio-dia andam as alpapadelas, como de noite. Porém, ao necessitado livra da espada, e da boca deles e da mão do forte. Assim a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. Ou seja, então, o que esse primeiro amigo de Jó, um dos três amigos de Jó, chamado Elifaz, ele está dizendo aqui a Jó, Jó, sinta-se feliz por Deus estar te castigando. E já sabemos que Deus não está castigando a Jó. E às vezes nós chegamos a pensar que estamos indo mal porque Deus está nos castigando. E as pessoas dizem: agradeça a Deus porque Ele está te castigando, e isso é porque você é filho de Deus. E uma vez, Yeshua estava caminhando com seus discípulos e havia um homem cego pelo caminho, e aí os discípulos perguntaram a Yeshua: Senhor, mestre, quem pecou, este ou os nossos pais? Ou seja, por que esse homem está cego? Por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados dos seus pais? E aí, Yeshua de imediato repreende seus discípulos, dizendo: nem ele pecou, nem seus pais. Isso que ele está passando, ou essa cegueira que ele está vivendo, é para que seja manifestada a glória de Deus em sua vida. Então, às vezes, nós pensamos assim: isso que está se passando na minha vida é um castigo de Deus. Porém, se Deus realmente castiga, irmãos, o que nós temos feito de mal, não estaríamos aqui. Deus mostrou seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, ok? Dando Yeshua, oferecendo Yeshua como sacrifício por nós. Então já houve alguém que se sentou no banco de acusação por mim e por ti, e essa pessoa é Yeshua. As maldições,
os vitupérios, as burlas, as injúrias, tudo que tinha que vir sobre nós, caiu sobre Yeshua. Então, assim, que nunca mais deixe que ninguém trate de te fazer se sentar no banco dos réus. Por quê? Porque esta obra, essa função é de Satanás. A obra de Satanás é acusar. A obra dele é dizer que somos culpados e que merecemos ser castigados, porém, Yeshua veio para te dar esperança. Então, assim que há uma grande diferença entre a palavra do diabo e a palavra de Deus. Então, este Elifaz disse isso a Jó, sem saber que Deus não estava castigando a Jó. E disse o verso 18, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Então, nem tudo também temos aqui que entender, que nem tudo que esse Elifaz e seus dois amigos estão dizendo estão completamente errados. Tem coisas que eles dizem que estão parcialmente corretas, porém o problema é que são meias verdades. E às vezes uma meia verdade ela é mais perigosa do que uma mentira absoluta. Às vezes uma verdade misturada com mentiras é mais difícil de discernir que uma mentira assim absoluta. E isto é o que causa mais confusão. E efetivamente é Deus quem faz a chaga. Deus permite às vezes chagas, feridas, porém é Ele mesmo quem sara. É Ele mesmo quem um dia sarará todas as nossas dolências, é quem vai enxugar todas as nossas lágrimas. Então, no dia em que eu e você estejamos aí cara a cara com Deus, te garanto que você não irá perguntar: olha, Deus, que incrível, Senhor, estar aqui no céu, no paraíso. Obrigada por me permitir que eu esteja aqui. É maravilhoso estar na tua presença, aqui de todos os anjos. Porém, Senhor, eu quero que o Senhor me explique algo que não ficou muito claro, né? Porque em 2018 veio a mim uma enfermidade assim tremenda, Senhor. Ou porque minha vovozinha morreu tristemente, Senhor, eu não posso desfrutar dessa glória antes que tu me explique todo aquele sofrimento, aquele aperto que passamos em 2018, em 2017, por aí. Porém, tenho certeza que no dia em que você e eu estejamos diante da sua presença, da presença de Yeshua, tudo será tão glorioso, tão grandioso, que nem sequer iremos sonhar em perguntar algo. Ou seja, essa glória vai sobrepassar essa aflição passageira que passamos aqui na terra. Essa glória que iremos desfrutar será tão grandiosa que veremos o sofrimento como algo insignificante e vamos dizer: bendito sejas tu, Senhor, por me permitir que eu esteja aqui, porque você pode crer que nós iremos pedir explicações a Deus quando estejamos aí vivendo no reino. Pelo contrário, irmão, Senhor, quem sou eu para que tu me permitas estar aqui? Então, nesse sentido, ele faz aqui, tem razão, em dizer aqui no verso 18, porque ele faz a chaga e ele mesmo liga, ele fere e as suas mãos curam. E na maioria dos casos, irmão, benditas feridas, benditos momentos de sofrimentos que temos passado nesta vida. Porque esses momentos de sofrimento que temos passados são como que o motor que nos motiva a clamar a Deus. E esses momentos de tristeza são os momentos que mais nos aproximamos, estamos mais próximos do consolo do Eterno. Porque se não fosse por esses sofrimentos, por esses momentos de dor, de tristeza, eu te garanto que pelo menos eu não estaria aqui hoje gravando um estudo bíblico, né, aqui através de um computador. Por quê? Porque é incrível que depois de tudo que eu fiz contra Deus, contra a sua palavra, uma vida louca que vivi, coisas horríveis que eu vivi, como é possível que Deus me permita hoje estar aqui através de um notebook gravando um estudo bíblico, que eu esteja ali adorando e aí você justamente aprecia o perdão de Deus. Então, por isso que Yeshua fala que aquele a quem muito se perdoa, muito se lhe ama. E no verso 19, disse o seguinte: em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isso já
o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Então, o que esse amigo de Jó, chamado Elifaz, está dizendo é a Jó: ok, Deus está te corrigindo, Jó. Porém, se você reconhecer que você é um pecador, que você é um tolo, que você é honesto, que você é um avarento, que você é um mercenário, que tudo que está se passando na tua vida é culpa tua, pois então Deus vai te abençoar, Deus vai te curar e você viverá puras bênçãos. E outra vez, irmãos, isso é uma teologia limitada, onde dizem: todos vocês são uma bola de pecadores, porém se arrependam e tudo será cor-de-rosa. Ou seja, vocês vão ter prosperidade, vão ter saúde, né? Vocês que estão aí no mundo, vivem, aceita Cristo, que vocês vão ter assim uma vida cheia de bênçãos. Agora, o que que faz uma pessoa que está vivendo uma situação assim, por exemplo, como a vida de Jó, uma vida de miséria? Vamos colocar uma pessoa desempregada, pagando aluguel, tudo atrasado, né, sem ter nenhuma uma expectativa de vida, e passa em uma porta da igreja e justamente aí, né, a pessoa escuta essa pregação: olha, você que está numa situação difícil da vida, você é um pecador, mas Jesus te ama, porém se você se arrepender, tudo será cor-de-rosa na tua vida. Irás bem e ficarás rico. Ou seja, nenhuma mensagem assim, irmão. A pessoa entra na igreja, levanta a mão e diz que quer aceitar Jesus. Porque, além de dizer que quer aceitar Jesus, ela vai dizer: eu quero tudo o que esse Jesus está oferecendo. Porém, uma vez em que a vida dessa pessoa segue e ela se dá conta que muitas vezes não funciona assim, que muitas vezes a pessoa segue enferma, segue desempregada, pois o que é que ela vai dizer? Olha, devolva meu dízimo, devolva minhas ofertas, porque me disseram que eu iria ser bem de vida. Porém, o problema, irmãos, é que estão pregando um evangelho de algodão doce. Porque o que você pensaria, por exemplo, se você estivesse em um avião e o passageiro do teu lado dissesse: olha, eu quero te vender aqui eu quero te vender um paraquedas. É um bom negócio, ok? Ele tem várias cores aqui, umas cores lindas e brilhantes, e as pessoas, quando vejam você com esse paraquedas, ok? As pessoas vão te admirar. Olha, nossa, que homem tão maravilhoso, que mulher tão maravilhosa. Olha o paraquedas que ela tem. E a pessoa, ela começa a te vender falsas expectativas. Olha, esse paraquedas aqui é o máximo. E você, com toda essa propaganda aí, né, compra o quê? O paraquedas. E aí você coloca o paraquedas nas costas, e a primeira coisa que você se dá conta é que agora você está super incomodada, super incômoda aí no assento do avião, porque já que os assentos dos aviões é bem apertado, e aí você praticamente não tem nem como se mexer, não tem muita opção de você se locomover, se mexer no banco do avião. E você com paraquedas nas costas, os outros passageiros começam a rir de você. Olha, filho, olha aquela mulher, olha aquele homem, que louco na poltrona do lado da lepa. Olha o que ele colocou nas costas, coitado. E todo mundo está zombando de ti dentro do avião. Então, o que é que você faria diante de uma situação assim? Pois você tiraria o paraquedas das costas e dava à pessoa que te vendeu: olha, você me enganou. Todos os passageiros estão zombando de mim, eu estou super incomodado, eu não posso comer, então devolva-me o meu dinheiro. Porém, que diferença, irmão, se a pessoa do teu lado, essa pessoa que te ofereceu, o passageiro que estava do teu lado, dissesse: olha, este avião ele vai cair em 10 minutos. E esse paraquedas aqui é o que pode salvar a tua vida. Vai ser muito incômodo os próximos 10 minutos que você passará aqui dentro desse avião. Você não vai poder nem se mover, ok? Você não vai poder nem aí mexer os pés. Porém, com esse paraquedas nas costas, você estará salvo. Então você coloca o paraquedas nas costas e nem se importa com os incômodos que esse paraquedas vai te causar. Por quê? Porque você sabe que a tua vida estará salva com esse paraquedas. E isto é o mesmo com o evangelho. Enquanto estejamos aí de passagem por este mundo, muitas vezes, irmão, será incômodo. Muitas vezes as pessoas irão zombar da gente, da nossa fé. Muitas vezes vão dizer: que seita agora é essa que você está seguindo? Negasse Jesus, virasse ateu, virasse ateia, vão começar a te criticar, né? Começando por tua própria família. As portas de trabalho já vão ficar um pouco complicadas para quem guarda sábado, festividade, etc. Ou seja,
você estará muito incômoda, muito incômodo. E o próprio Yeshua disse que no mundo teremos o quê? Aflição. Porém, tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vencerão. Porém, crer na mensagem da Torá e no Messias Yeshua te dá a esperança da vida eterna. E essa esperança é quem nos permite viver essa vergonha. E essa esperança é quem nos ajuda justamente, ou seja, e essa vida de dificuldade que passamos aqui é o que vai nos ajudar a ter justamente esperança. E uma vez, eu estava vendo aí, lendo uma história, que fizeram uma experiência aí com os camundongos. Fizeram uma experiência para saber quanto tempo os ratos ficavam dentro de um recipiente com água e fizeram com que essa água circulasse, começaram a girar a água para os ratos não poder se segurar em nada. E como a água assim já estava no redemoinho, pois justamente os ratos, eles tratavam de se agarrar num redemoinho, e o redemoinho lhe levava, e o rato estava aí dando voltas e voltas e voltas, e aí estava justamente medindo o tempo para ver com quanto tempo os ratos eles morreriam afogados. E demorou aproximadamente 13 minutos, onde esses ratos, tratando de se segurar nesse redemoinho, pois os ratos afundavam e com 13 minutos morriam afogados. E assim fizeram com vários outros ratos, com grupos diferentes, e se deram conta que duravam aproximadamente 13 minutos. Porém, por último, eles pegaram um grupo de ratos especiais e colocaram dentro do recipiente e começaram a girar a água com força. E quando esse grupo de ratos estavam a ponto de se afogar e morrer, pois esses cientistas, aí, essas pessoas, tiraram o rato da água, deram de comer a esses ratos e os ratos estavam salvos. E quando os ratos estavam bem tranquilinhos, bem descansados, aí já desfrutando do que comeram, o que é que fizeram? Colocaram de novo os ratos dentro da água. Porém, aí eles encontraram algo maravilhoso, que agora os ratos não duravam mais 13 minutos como os outros que eles testaram. Agora chegaram a durar 37 horas rodando dentro da água e aguentavam, e aguentavam, e aguentavam, e rato para lá, e rato para cá. Ou seja, passou justamente aí 37 horas, ok? Dentro justamente da água. E o que foi que esses ratos fizeram para durar tantas horas dentro da água? Pois a esperança de serem salvos. Todo o tempo estavam pensando: aguenta ratinho, já vão te salvar, já vão te salvar, já vão tirar da água, já vão te dar de comida. E aí os ratos começavam a lutar e duraram 37 horas. E assim é as nossas vidas. A esperança da vida eterna nos capacita para viver esta vida como peregrinos nessa terra, porém com dor, com sofrimento. Porém a esperança, ou seja, mesmo com sofrimento, mesmo com dor, mesmo com aperto e com dificuldades, temos uma esperança de uma vida melhor na eternidade, e essa esperança nos capacita para que nós possamos viver esta vida, porque se não tivermos esperança numa vida eterna, uma vida melhor, uma vida perfeita, completa com Deus, pois em realidade não temos esperança e nossa vida não terá sentido. Por isso que o apóstolo Paulo disse: se não cremos que Yeshua ressuscitou, vã é a nossa esperança, vã é a nossa fé. Melhor seja que bebamos e que comamos e que façamos tudo o que der na cabeça. Vivemos uma vida aí dissoluta. Por quê? Porque o viajado e o comido ninguém nos tira. Porém, quando temos uma esperança de uma ressurreição, então podemos viver nesta vida com a segurança da vida eterna. Então esse é justamente o argumento que ele faz aqui no capítulo 5. E no capítulo 6 de Jó aqui ele vai argumentar que a sua queixa ela é justa. E no versículo ele vai dizer: então Jó respondeu dizendo: se a minha mágoa retamente se passasse, e a minha miséria justamente se eu pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas. E lembrando, irmãos, que o livro de Jó, ele é um livro poético, porque o livro de Jó faz parte justamente da poesia bíblica, um livro poético, e aqui Jó ele simplesmente está utilizando uma figura de linguagem, hipérboles, né, ou seja, uma hipérbole um pouco exagerada. E é justamente o que nós expressamos quando estamos passando por um sofrimento ou uma prova assim muito grande.
E aí nós dizemos que esta prova ou sofrimento que estamos passando é a prova mais difícil de toda a história. Ou seja, como que dizendo assim, rapaz, eu sou o mais miserável do mundo, porque essa prova aqui ninguém está passando, somente eu. E é justamente o que Jó está expressando aqui. E no versículo 4 ele diz, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Ou seja, e vemos que Jó, ele conhece em parte. Sabemos que ele conhece em parte o que está se passando. Por quê? Porque ele diz que são as flechas do Todo-Poderoso, ou seja, é Deus quem está fazendo isso tudo aqui. Porém, não foi Deus o autor de tudo isso aqui. Deus permitiu, ok? O executor foi Satanás. E no versículo 5 diz o seguinte, porventura zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto ao seu pasto, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou disse, haverá gosto na clara do ovo. Então, vendo que Joaquim está usando simplesmente poesia bíblica. Por quê? Porque aqui é como se Jó estivesse dizendo, ok, dizendo aqui aos amigos, vocês querem que eu não me queixe? E lembrando mais uma vez que Jó ele está respondendo a Elifaz, ok, das suas acusações. Jó, tu não és um super espiritual? Jó, tu não és o santarrão, tu não era quem ensinava o povo a ter fé, a ter confiança em Deus? Então por que está se queixando, Jó? E o que é que Jó disse? Ué, como é que você não quer que eu me queixe, se até os animais esperam mais agradável? Ou seja, um animal vai se queixar por estar comendo um pasto? Então como é que eu não vou me queixar com todas essas circunstâncias que estou vivendo, ele faz? E no versículo 7 ele diz o seguinte, a minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e o que Deus me desse o que eu espero. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltar-me a sua mão e me acabasse. Ou seja, e nesse momento aqui o desejo de Jó é o quê? Quem me dera que Deus acabasse comigo, ou seja, quem me dera que Deus me matasse. E muitas vezes você e eu podemos chegar a dizer exatamente a mesma coisa. Podemos, em um momento de tamanho sofrimento, chegar a dizer, quem me dera que eu morresse agora, já não aguento mais, tanto sofrimento, tanta luta. Porém, Deus, em sua misericórdia, não responde esse tipo de oração, irmãos. Por quê? Porque Ele sabe que em um momento de desespero nós podemos dizer coisas que realmente não fazem sentido. Ok? Porque se realmente alguém deseja, irmão, ou seja, se você está passando por uma situação assim, de dizer que quer morrer, então por que a pessoa não se joga de uma ponte? Porque a gente vê muitas pessoas, eu queria morrer agora com esse sofrimento, quem me dera que eu morresse. Olha, por que a pessoa não toma veneno? E por que essa pessoa não se joga na frente de um carro aí na BR, não se deita na linha do trem? A pessoa não quer morrer? Porém, quando você diz a pessoa, não, mas não é para tanto, assim, não é que eu quero morrer tão depressa. Então, simplesmente são expressões de desespero. Por isso que Deus muitas vezes não responde nessas orações, e a gente até entende isso, por exemplo, quando a gente vê mães aí, por exemplo, ver seu filho assassinado ou morrer, e diz que ela também quer morrer, porém sabemos que a pessoa não quer morrer. Porque se quisesse morrer, o que a pessoa fazia é cravar um punhão no peito, ou se jogar dentro num carro, enfim, fazer algo que pudesse morrer realmente. Então são expressões de desespero que não devem ser levadas em consideração. E no versículo 10 e 11, disse justamente o seguinte, isto ainda seria a minha consolação. Ou seja, no caso de Deus matar Jó, matasse ele, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que tenha ainda paciência? Ou seja, e o que é que Jó está dizendo aqui? Porque isso aqui é chave para podermos entender e conhecer para que nós possamos aqui chegar aqui ao entendimento. Porque Jó aqui está dizendo o seguinte, bem, preciso de uma razão para poder entender por que eu tenho que esperar esse sofrimento. Ou seja, do que vai me servir todo esse sofrimento ao final? Porque, irmãos, não há nada mais pior que um sofrimento, uma dor que você não sabe que propósito tem. Porque uma dor assim, que nós temos um sofrimento terrível, uma dor, não é a mesma coisa, por exemplo, de você ter um câncer, ok? De você ter uma enfermidade que dói, que causa feridas.
Ou seja, você não pode comparar, por exemplo, uma enfermidade que te causa dor, te causa ferida, com a dor, por exemplo, da dor do parto. Por quê? Porque a dor do parto e uma dor também de uma enfermidade são distintas. Por que são distintas, irmão? Se a dor é a mesma. Por quê? Porque a dor do parto, ou seja, a mãe tem uma esperança e tem um propósito de quê? De que ela vai dar à luz a uma vida. E você com dores no corpo, com uma doença assim terrível, você não vai ter esperança do quê? Qual é o propósito? Pelo menos a dor do parto, a mãe sabe que ela vai gerar uma vida. Então a ilusão de ter um bebê é o que faz justamente uma mulher aguentar a dor e o sofrimento. E quando o bebê sai, o que é que resulta? Pois que a mulher, ela quer outro bebê, mesmo apesar, ou seja, apesar de toda a dor. Então, o que é que nos faz aguentar um sofrimento é justamente ter uma esperança. É como falei agora há pouco no capítulo 5, a história dos ratos que estavam se afogando e com 13 minutos morriam. E depois um grupo experimental aí de ratos é jogado outra vez na água, né? Quando estão assim a ponto de morrerem afogados, os pesquisadores tiram os ratos da água, lhe dão de comer e os ratos estão tranquilos outra vez. Porém depois jogam os ratos novamente na água e novamente os ratos no momento de morrerem afogados já não duraram mais 15 minutos, senão 37 horas. E o que foi que ajudou mais uma vez esses ratos a aguentarem e não morrerem afogados? Pois a esperança de serem salvos outra vez. E o frustrante de tudo isso aqui é que Deus não vai nos dizer o propósito do sofrimento. Incluso Deus não dá a resposta a Jó do porquê de sofrimento. Vamos ler aqui praticamente todos os capítulos de Jó e não vamos encontrar uma resposta de Deus a Jó porque o sofrimento. Como também muitas vezes Deus não vai nos dizer por que nós sofremos aqui nessa terra. Porém, num dia em que estejamos diante dele, poderemos dizer: justos e verdadeiros são teus juízos, Senhor. Bendito sejas tu, Senhor, pelas feridas que me causaste. E no versículo 12 disse: é porventura a minha força a força de pedra? Ou é de cobre a minha carne? Veja aqui a hipérbole que Jó está usando, ou seja, ele faz: eu não sou de pedra, eu sinto dor, eu sou de carne e osso, eu tenho dor, ok? Então queres que eu não me queixe? E aqui simplesmente Jó ele está expressando o que muitos de nós expressamos também, sentimos, onde alguém pode nos dizer exatamente o mesmo, que não nos queixamos. Para que está reclamando? Deus é bom, rapaz. Porque seria incrível não se queixar, irmão, seria incrível não falar nada. Porém, nós não somos de pedra. Deus nos criou com emoções e com sentimentos, e às vezes o melhor que podemos fazer é justamente desafogar, porém, diante do Eterno. Senhor, eu estou verdadeiramente desesperado, desesperada, minha alma está abatida, e alguns estudos médicos dizem que os homens são mais propensos a ter um ataque do coração. E por quê? Porque os estudos médicos dizem que nós homens somos mais propensos a ter um ataque cardíaco. Por quê? Porque nós, os homens, somos orgulhosos, perdão. Nós temos a tendência de aguentar assim as coisas calado, de não expressar nosso sentimento. Estamos ali quase querendo chorar, mas não damos o braço a torcer. Então os homens estão debaixo de quê? De uma pressão assim impressionante, porém nós não expressamos, nós guardamos para dizer que somos homens, somos machos, guardamos para nós mesmos, né? O que está acontecendo, amigo? Nada. E aí seguimos aguentando a pressão. E as mulheres são menos propensas, e por quê? Porque as mulheres são mais dadas a se expressar, são mais dadas a fazer o que sentem e de alguma maneira se desafogam, né, o que estão sentindo. Então, às vezes, é sã, sempre quando em nosso coração queremos realmente deixar todas as nossas cargas diante de Deus e lançá-las sobre o Eterno. Por isso que Paulo disse em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, não estejais inquietos por causa de coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Messias e Yeshua. Ou seja, e é justamente o que Jó está dizendo aqui, ele faz: eu tenho sentimentos, eu sinto dor, eu estou batalhando, então como é que eu não vou justamente me queixar? Ele faz. E disse justamente o verso 13: esta é ou seja, esta em mim a minha ajuda, ou resta em mim, acho que eu escrevi aqui errado, ou o versículo, não sei, esta em mim a minha ajuda, ou desamparou minha verdadeira sabedoria.
Ao que está aflito, devia ao amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos alevosamente me trataram como um ribeiro, como torrente dos ribeiros que passam. Ou seja, o que Jó está dizendo aqui é que como é possível que em um momento assim de tragédia, de sofrimento, pessoas próximas a mim e me viraram as costas. Porque quando tudo está bem, né, quando você está trabalhando, está empregado, teus negócios estão bem, você tem dinheiro aí, você tem algo a oferecer, pois é uma infinidade de amigos, é parente que você nunca viu, amigos impressionante, porém uma vez em que vem uma tragédia na tua vida, ufa, nem um bom dia as pessoas querem contigo. Por quê? Porque acham que você certamente vai pedir agora o que eles estavam interessados no que você tinha. Por isso que a gente tem que ter a nossa expectativa somente no Criador. É lógico que temos que ter aqui amigos, pessoas com quem nós possamos compartilhar nossa fé, alguns dos nossos problemas, porém, confiar somente no Eterno, porque esse sim é quem nunca vai nos virar as costas, independentemente do que nós façamos ou do que nós deixamos de fazer. E no verso 16 diz o seguinte: que estão encobertos com a geada, e nele se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem e, em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Tema os veem, os passageiros de Sebá esperam por eles. Ficam envergonhados por terem confiado e, chegando ali, se confundiram. Verso 21. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Acaso disse eu, dai-me ou oferecei-me presentes de vossos bens? Ou seja, o que Jó aqui está dizendo aqui, irmãos, é que Jó já não suportava mais o consolo de seus amigos. Olha, vocês estão me dizendo que eu sou o culpado, porém, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Acaso eu disse, dai-me ou oferecer-me presentes de vossos bens? Acaso eu estou pedindo alguma coisa a vocês? Essa é a resposta de Jó. E no verso 23 ele diz o seguinte: ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime-me das mãos dos tiranos. Ensina-me e eu me calarei. Fazei-me entender em que errei. Ou seja, vocês vieram porque quiseram vir. Não mandei chamar nenhum de vocês. Eu não estou pedindo nada a vocês. Porém, já que vocês estão aqui, então ensina-me e eu fico caladinho. Façam-me entender aonde eu errei. Diga especificamente onde eu errei. E Jó, ele não se considerava uma pessoa justa. Por quê? Porque Jó sabia que ele era um homem pecador diante de Deus. Porém, especificamente, isso lhe passou e ele aqui não disse que era uma consequência de pecado. E vemos justamente no capítulo 1 e no capítulo 2 que isso não veio à vida de Jó porque Jó pecou. Simplesmente veio à vida de Jó porque Deus quis mostrar a Satanás e quis realmente dar vamos dizer assim, um tapa sem mão em Satanás, mostrando que o ser humano é capaz de servir ao Eterno sem nenhum interesse. Então, por isso que Jó aqui faz justamente essa pergunta no verso 24: ensina-me e eu me calarei, e faz-me entender que eu errei. Disse o verso 25: ó, quão fortes são as palavras de boa razão, mas que é o que censura a vossa erguição. Ou seja, e o que é que Jó está perguntando? Porque já fala, ó, quão fortes são as palavras de boa razão, mas que é o que censura a vossa erguição? Porventura buscarei palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desespero são como ventos. Vocês vão me acusar pelo fruto do que eu estou dizendo, que é um fruto do meu desespero, da minha dor, da tragédia em que estou vivendo. Isso é o verso 27. Mas antes lançai sorte sobre o órfão e cavai uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisto. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas? E conclui justamente esse capítulo 6,
dizendo Jó que eles têm razão para Jó dizendo que ele tem razão para se queixar, que não há nenhuma culpa em mim. E no capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: porventura não tem um homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro, como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Ou seja, Jó aqui, ele está mencionando aqui um tipo de um contraste entre algo rápido e algo que é muito lento. Por quê? Porque um jornaleiro, o que ele está esperando justamente, ou seja, é que termine justamente o seu tempo e ele receba a sua paga. Porém, o que Jó fala aqui, irmãos, é que o tempo é relativo. Por quê? Porque quando estamos assim, um momento bem contentes, por exemplo, quando estamos assim, um momento especial na vida, né? Quem sabe você estar aí com a pessoa que você ama, ou quem sabe você está assim vendo férias incríveis, né? Para quem nunca conheceu o Nordeste, por exemplo, existem praias incríveis por aqui. Enfim, o Brasil é um país rico em cultura, em natureza, enfim, um país lindo. Você está passando férias aí em uma praia maravilhosa em Cancún, no México, férias incríveis. O que é que acontece, irmãos? Pois os dias passam como a noite, você vai passar 30 dias de férias e parece que você passou 5. Por quê? Porque o tempo voa, passa-se como a noite. Porém, que tal quando você está assim numa noite terrível de dor, onde você não consegue dormir? Pois essa noite ela vira uma eternidade. Então, por isso que o tempo é relativo. Então, vemos que o tempo é relativo e a circunstância em que estamos. Ou seja, o tempo é relativo em base a isso. E no versículo 3 disse: assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas cumprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva, até o amanhecer. Ou seja, o que é que Joaquim está dizendo assim? Rapaz, eu não posso dormir. Ou seja, como é que eu vou dormir preocupado assim? Ou seja, nós não podemos dormir preocupados, irmão. Por quê? Porque a noite não passa. Se a gente ficar à noite assim, por exemplo, eu, como acordo muito cedo, é difícil a gente passar as horas, porque você quer dormir e não consegue. E no versículo 5 disse: a minha carne se tem investido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Ou seja, que essa infecção que já estava no corpo já estava se deixando sua pele podre. Pensa aqui que a minha carne se tem vestido de vermes, ou seja, que já estava assim com um bicho na pele devido às suas chagas. E no versículo 6, ele continua dizendo: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira de tecelão e acabam-se sem esperança. Lembra-te de que minha vida é como vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos estarão sobre mim, porém não sereis mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que dessa sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. E uma vez mais aqui, irmãos, esses versículos aqui 9 ao 10, Jó ele fala daqueles que descem a sepultura, ou seja, e aqui Jó fala que desce a sepultura e daí não acontece nada. Porém, vimos que Jó está aqui falando, irmãos, fruto do seu desespero. Lembrando que isso aqui não é doutrina, por quê? Pois porque Jó, ou seja, nem você nem eu, sabemos o que se passa depois da morte. E no capítulo 38 de Jó é quando Deus vai responder a Jó dizendo: Jó, tu não sabes o que acontece depois da morte, Jó. Então é melhor parar de falar besteira, dizer que quer morrer, que me dera que morresse, por quê? Porque não sabemos realmente o que acontece. Nós podemos especular em base a alguns versículos bíblicos, porém não dar a certeza por quê? Porque nós nunca morremos. Como podemos falar de algo que nunca vivemos, que nunca passamos? Né? Como é que eu posso falar de uma, como eu falava no estudo da semana passada, ai, meus pêsames para quem morreu, se eu nunca tive uma dor dessa? Então é justamente frases mecânicas de querer mostrar que estamos ali com um tipo de uma consolação, que somos amigos, que não adianta nada essa frase, meus pêsames, porque se não passamos pelo sofrimento, não temos experiência para justamente dizer à pessoa, meus pêsames. E no versículo 11 disse: por isso não reprimirei a minha boca,
Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Ou seja, eu vou seguir falando do que eu estou passando. E, mais uma vez, esse livro de Jó nos mostra a misericórdia e a compaixão de Deus. Por quê? Porque aqui o que Jó está falando aqui já são barbaridades. E no versículo 11 de Tiago, capítulo 5, o apóstolo Tiago vai justamente nos dizer que Deus mostra sua misericórdia e sua compaixão usando o exemplo de Jó. Disse Tiago 5,11: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então veja o que aqui Tiago justamente está dizendo aqui. Por quê? Porque apesar de que muitas vezes aqui nos queixamos e dizemos muitas coisas fruto do nosso desespero, Deus é compassivo e misericordioso. Deus não diz assim, tá certo, tá se queixando de mim, pois agora receberás mais prova. E outra coisa que é interessante, que não faz parte e não tem nada a ver com o tema, é o que aparece aqui nesse versículo de Tiago, que fala que viste o fim que o Senhor lhe deu. A palavra fim, irmãos, aqui é a mesma que aparece em Romanos 10, capítulo 10, verso 4, quando fala que o fim da lei é Cristo. Aqui aparece a palavra telos. Ou seja, se a palavra telos aqui é a mesma, a palavra fim aqui é a mesma que aparece em Romanos 10, 4, quando se fala que o fim da lei é Cristo, e se entende que o fim, a lei, é como que Cristo acabou com a lei, então aqui nós podemos também traduzir que Deus tem um fim. Porque disse, viste o fim que o Senhor lhe deu, ou seja, que fim? Não, viste a finalidade que o Senhor lhe deu, ou seja, havia uma finalidade para o sofrimento de Jó, assim como Paulo entendeu que há uma finalidade de dizer que Cristo é o fim da lei, ou seja, Cristo, a palavra terrilate, em hebraico e telos, tem o mesmo significado de a finalidade. Quando a pessoa se faz uma caneta Bic, o fabricante fez, ele fez com um fim, porém não foi um fim de fazer só aquela, e se acabou, não, foi com uma finalidade de se escrever. Então, por isso que é importante nós conhecermos um pouquinho esses textos assim, para justamente contra-argumentar essas pessoas que usam esses textos controversos, de que, Cristo é o fim da lei, ok. E Jó também, Tiago fala que o Senhor tem um fim. E no versículo 17, no versículo 12, diz o seguinte, sou eu porventura o mar, ou a baleia, para que me ponhas uma guarda, dizendo eu, consola-me a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia, então me espantas com sonhos e com visões minhas sombras. Ou seja, o que é que Jó está dizendo aqui? Olha, eu quero dormir à noite para me esquecer de tudo o que estou vivendo, porém o que me vem? Pois pesadelos. Ou seja, Jó está vendo uma vida realmente miserável na nossa limitação humana aqui. E diz o versículo 15, assim a minha alma escolheria antes a estrangulação. Veja que isso aqui são barbaridades que Jó está dizendo, irmão, porque se Deus fosse tomar em conta o que Jó falasse e o que eu e você falamos, hoje não estaríamos nem sequer aqui falando da Bíblia. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto engrandeça, Senhor, e ponhas nele o teu coração. Veja o que Jó está dizendo aqui, Senhor, que é o homem para que tanto engrandeça? E cada manhã o visites e cada momento o proves. E ao longo do estudo do livro de Jó, vamos aqui saber vários textos, né, ao longo dessa leitura do livro de Jó, que seguramente Salomão, nos provérbios, Davi transmitiu em seus salmos. Por exemplo, esse versículo aqui que Jó disse aqui, que é o homem para que tanto o engrandeças e ponhas nele o teu coração e cada manhã o visites e cada momento proves, Davi escreveu no Salmo 8, verso 3 e 4. E veja o que Davi disse. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. E Davi se inspirou no sofrimento de quem? Pois no que passou Jó. Davi se inspirou nos sofrimentos que passou com o que Jó passou também. Por quê? Porque Davi passou por momentos assim também difíceis. E o livro de Jó serviu de inspiração para todos esses homens
E na hora de escrever os salmos, Salomão, na hora de escrever os provérbios, se basearam no consolo que Jó recebeu de Deus. Ou seja, é a mesma pergunta que Jó faz aqui no verso 17 e 18. Por que sou tão importante, Senhor? Eu sei que algo está se passando no campo espiritual. Porém, diz aqui, que é o homem para que o engrandeça, Senhor. E ponha nele o teu coração. E cada manhã o visites e cada momento o proves. Ou seja, Senhor, para que está me provando, Senhor? Qual é a finalidade? Quem sou eu para que tu se lembre de mim, pelo menos até que seja numa prova? E disse o verso 19, até quando não apartarás de mim, nem me alargarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Ou seja, e Jó aqui está perguntando a Deus, Jó aqui está, e interessante que daqui para frente, Jó vai começar também a colocar Deus contra a parede, ou pensar que está colocando Deus contra a parede. Porque aqui Deus faz uma pergunta, perdão, Jó faz uma pergunta a Deus, Senhor, se eu peco, se eu pequei, em que eu te afeto? Ou em que eu te afetei? Em que eu te fiz mal? Ou seja, se eu me rebelo contra Deus, em que eu afeto Deus? E às vezes nós temos uma atitude assim, eu e você. Olha, Senhor, se tu não me abrir essa porta de trabalho, se tu não me der isso que eu quero, se essa bênção não vier, hoje eu já não vou mais me reunir com os irmãos no Shabat, já não vou mais estudar a tua palavra, não vou querer saber mais nada de ti, Senhor. Porém, a pergunta é, irmãos, em que nos afetamos a Deus com essa atitude? Imagina Deus nos céus, ai não, meu filho, agora sim eu estou com problema porque Marlon desistiu de guardar o Shabat porque eu não estou atendendo às orações de Marlon que ele está me pedindo. Deus começa lá do céu a chorar e pedir perdão a mim, Marlon, me perdoe, meu filho. Claro que não, irmão. Isso não afeta em Deus em nada. E nem tampouco podemos fazer o bem a Deus. Porque quando estamos guardando, por exemplo, o mandamento como um Shabat hoje, ok? Isso somente, irmão, beneficia a nós mesmos. Não pense em você que você guardando um Shabat, você fazendo suas orações aí ritualísticas, de que muitas pessoas gostam de fazer essas orações do judaísmo, orações mecânicas. Não pensa que Deus está lá do céu assim, ai, que barbaridade, minha serva está agora citando um Shema no Facebook. Ai, que lindo. Isso não beneficia em nada a Deus, irmãos. É como, por exemplo, irmãos, nós que temos filhos pequenos, e de repente ficam meio chateados com alguma coisa aí e não quer comer. E se tranca no quarto, eu já não vou comer. Ai, eu não quero mais saber de comida. Ah, tá bem, não coma. Porém, depois que ele vê que não estamos dando bola para esse tipo de atitude da criança, do filho, o que é que ela vem? Vem morrendo de fome uma hora depois. Então, às vezes, temos uma atitude de querer parecer que vamos castigar a Deus. Olha, eu não vou mais estudar mais a palavra não, com os irmãos da fé, não. Não quero mais saber de Shabat, vou à praia amanhã no sábado pela manhã, vou comer logo o que eu gosto, uns camarões, umas lagostas. Então, irmão, em nosso bem também, ou seja, nem nosso bem, nem nosso mal, nós não afetamos em nada a Deus. Somos nós que somos beneficiados e somos nós também que somos prejudicados. E no versículo 20, ele diz o seguinte, disse, se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja passado. E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não existirei mais. Ou seja, Jó no seu desespero começa a questionar a Deus. Senhor, se eu pequei, então por que tu não me perdoa, Senhor? Porque eu sigo sofrendo. E agora no capítulo 8, e vamos concluir com esse capítulo, aqui no capítulo 8, aqui no capítulo 8 vai falar aqui outro amigo de Jó chamado Bildade, ok? E Bildade tem o mesmo espírito de Elifaz, ok? Jó tem que se arrepender, Jó. Tu estás em pecado, tudo isso que está te vindo aí é fruto de alguma porta que tu abriste para Satanás, Jó. Algum mandamento que tu transgredisse que Deus se manifestou contra ti. E disse o versículo 1, então respondendo Bildade, o suíta disse, até quando falará estas coisas? Ou seja, ele já viu ali, ele faz, questionando Jó, sempre dizendo as suas palavras baseadas no seu sofrimento, no momento de seu sofrimento, e disse,
Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Ou seja, Jó, tu crê que Deus está sendo injusto contigo, Jó? Como dizendo assim, Jó, o que está se passando contigo, Jó, é justiça de Deus. Deus é justo, Jó. Tu pecaste. Isso, verso 4. Se teus filhos pecaram contra ele, veja o argumento aqui desse Bildade, irmãos. É o mesmo espírito que ele faz. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele, o Eterno, os lançou na mão da sua transgressão. Imagine alguém te dizendo isso depois que teus filhos morreram. Teus filhos morreram porque eles estavam em pecados. Eles cavaram, ou até o filho cavou tua própria sepultura. Imagina, por exemplo, a mãe que teve seu filho assassinado aí devido às drogas, alguma coisa que se envolveu errada com o menino, e chega alguém e diz, olha, teu filho cavou a própria cova dele. Isso foi fruto dele, estava nas drogas, tá vendo? Se juntou com um bandido, o que é que deu? Ou seja, como é que você iria se sentir, irmão? Agora, se você não se arrepender também, pois vai se passar o mesmo com a senhora também. Então imagine que classe de consolo é isso. Olha, teus filhos morreram porque eles pecaram. Versículo 5. Mas, se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e resultará a morada da tua justiça. Ou seja, Jó, se você se arrepender e se você se purificar, pois Jó te prepara porque Deus vai te abençoar. E é típico da teologia simplista, que diz que se você está em pecado, tudo será terrivelmente mal. Porém, irmãos, não necessariamente é assim, porque quanta gente vemos que serve ao Eterno, que são pessoas sinceras, que não podemos nem sequer questionar, não podemos ser tão cruéis de questionar a sua integridade ou a fé dessa pessoa, e essa pessoa está sofrendo, está se vivendo uma vida difícil. Porque a nossa tendência humana é pensar que essa pessoa é assim porque ela está sendo castigada, é uma miserável, alguma coisa ela fez. Então é sumamente cruel dizer a uma pessoa assim, a um nível de integridade, a um nível de uma pessoa de uma fé, de sinceridade com o Eterno, que essa pessoa está assim porque ela pecou ou porque ela não tem mais fé, ou porque ela fez alguma coisa de errado. E às vezes as pessoas ímpias, elas têm mais compaixão do que as pessoas que dizem que são na fé. Por quê? Porque temos um exemplo, por exemplo, de Josué, que em sua velhice, a velhice de Josué foi muito complicada. Ou seja, Josué não teve na sua velhice a saúde que Moisés teve. Por quê? Porque Moisés, quando estava a ponto de morrer, Moisés estava gozando de uma saúde tremenda, segundo a Torá. Porém, com Josué foi diferente na sua velhice. Então, será que nós podemos dizer que foi porque Moisés era mais espiritual do que Josué? Ou será que Moisés era melhor do que Josué? Não. Ou seja, obviamente que não. Não podemos dizer isso. Nós não podemos dizer que uma pessoa que chegue à velhice com saúde é porque ela é melhor do que a pessoa que chegou à velhice com sofrimento. E nós temos o dom, o privilégio e a graça de Deus de estarmos com saúde agora, hoje, nesse exato momento, porque quem sabe se Deus nos enviasse agora uma enfermidade, nós não aguentaríamos e acabaríamos blasfemando contra Ele. Veja como o Eterno, Ele é tremendamente misericordioso conosco, irmão. Ele sabe que talvez eu, se tiver uma enfermidade, ou você que não me escuta, num nível assim doloroso como o de Jó, cheguemos a blasfemar contra ele. Por isso que ele nos manda um sofrimento. Porque a Bíblia fala que nós não receberemos uma prova mais além das nossas forças. Por quê? Porque se passar da nossa capacidade de suportar, nós vamos dar razão a Satanás. Vamos blasfemar contra Deus. E como Deus sabe todas as coisas, pois ele tem um certo limite. Porque tem pessoas que, em meio à enfermidade, podem agradecer a Deus, irmão. Tem pessoas, por exemplo, que em meio a um probleminha de desemprego, um probleminha de trabalho que não está vendendo bem, ou que a porta se fechou, já começa a desesperar, já fica nervoso, já começa a buscar ajuda nos homens, e vou falar com o Beltrano, vou falar com o Ciclano, vou falar com o meu amigo, ver se nem consegue uma porta, e se esquece de falar com Deus. Em certo sentido, essa pessoa está dando razão a Satanás de que ela só serve a Deus por interesse. Como Deus não está lhe dando, aparentemente não está lhe dando o que ela quer, pois ela está buscando ajuda em quem? Naquilo ou nas coisas que Deus usa. Ou seja, de certo sentido, está blasfemando contra Deus. Porém, tem outras pessoas que não, irmãos. Né? Por isso que ele não nos prova mais além daquilo que podemos suportar.
Então, vemos aqui mais uma vez uma teologia simplista desses amigos de Jó. Versículo disse aqui: se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Porém, Yeshua, o que é que Yeshua disse aos discípulos? Sejam misericordiosos. E o próprio Deus disse no livro dos Salmos, através de Davi: misericórdia quero e não sacrifícios. E disse o versículo 7: o teu princípio, na verdade, teria sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquisição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram eles, ok? Não te ensinaram eles e não falarão e do teu coração não tirarão palavras. Porventura cresce o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água, perdão, a espadana, né? E disse, estando ainda no seu verdor, ainda não se ainda que não cortada, todavia, antes de qualquer outra erva se seca. Ou seja, Jó, tu fizesse algo, Jó, para estar passando o que tu está passando, Jó. Não me vem com essa conversa de que tu é justo, tu está passando isso porque tu abriste alguma brecha para Satanás. E disse o verso 13: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Ou seja, sabe o que esse Bildad está dizendo aqui a Jó? Jó, tu abandonaste a Deus, Jó. Tu esqueceste de Deus. Por isso, Jó, te arrepende, Jó. Volta ao teu primeiro amor, Jó. E disse o verso 14: cuja esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa, mas ela não subsistirá. Apegar-se-á a ela, mas não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte para o pedregal atenta. Se Deus o consumir do seu lugar, negá-lo-á, este dizendo, nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outro brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão os malfeitores. Ou seja, quantas vezes, irmãos, Deus, ou seja, quantas vezes Deus permitiu ou seja, quantas vezes saímos bem antes de conhecermos a fé, fazendo assim as piores coisas que podíamos fazer, as piores maldades, inclusive eu, fiz coisas terríveis, né, na, na, na minha vida, e não tive nenhum problema. Quantas vezes Deus me permitiu que eu saísse bem? Passando por lugares assim perigosos, vivendo noites dissolutas, e não me acontecia um arranhão. Agora, isso não quer dizer, irmãos, que de nenhuma maneira isso aqui é para promover que nós ficássemos aí fazendo mais maldade. Se não é para ver, o Eterno nos permitia que a gente não me acontecesse nada, nem a mim e nem a você, pois para ver se a gente se arrependia. E conclui o estudo e o capítulo, no versículo do capítulo 8, dizendo o seguinte: até que de riso se encha a tua boca e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Em outras palavras, Jó, tu precisas se arrepender para que Deus te livre daquilo que estás passando. Então, meus irmãos, esse foi justamente o nosso estudo de hoje. Espero que o Eterno tenha abençoado vocês através dessa palavra, palavra do Criador. E, sempre como nós dizemos, examinem tudo com a palavra do Eterno, sejamos um bereano, sejamos aquelas pessoas que realmente busquemos viver aquilo que está escrito e que o Eterno nos ajude a que nós possamos cumprir esse chamado. Então, Shabbat Shalom a vocês que nos acompanharam aí, a irmã Denise, ao irmão Mauro, a Lênia Albuquerque, quem mais aqui? Jacob, Márcia Santos, Angelita, Adriana Carvalho e Marcos Aurélio. E a outras pessoas que irão assistir também e que assistiram e não se manifestaram. Que Deus abençoe vocês e que o Eterno nos ajude em nome de Yeshua.